Estado pelo professor Duda Trevisani. Bom, hoje eu tenho a satisfação de receber o Dr. Tipó, professor Tipó, que é um amigo do coração e, acima disso, uma pessoa extremamente competente e dá palestras nesse Brasil afora como membro da OAB. E hoje é um ferrenho crítico da maneira que está sendo a reforma da Previdência. Eu até quero dar um tempo para o Tipó, porque na minha ótica, as outras vezes eu conversei com o Tipó. Eu acho que tem que fazer uma reforma da Previdência, até porque 60 anos, país nenhum do mundo é isso para aposentar. Mas não do jeito que está sendo. Ela está sendo extremamente muito rigorosa, tirando muitos direitos já adquiridos. E agora eu queria a visão do Tipó. Você tem uns minutos para você falar. Tem que ter uma reforma da Previdência ou nem tinha que ter? E se realmente, quais são os excessos que está nessa reforma que está sendo pregada aí? Você está bom, né? Eu, graças a Deus, estou ótimo. Professor, estou muito feliz aqui de ter encontrado novamente hoje aqui a Nádia, o Samuel e o senhor, né, que há tanto tempo que o senhor não nos entrevista. E saudades dos tempos bons lá do IESB, da Faculdade de Direito, né, que o senhor tanto apoiava não só o corpo docente como os alunos. Verdade. O senhor é um dos maiores educadores que eu já conheci na minha vida. Professor, eu vou começar dizendo o seguinte. O Senado, por 53 ou 52 assinaturas, instalou a CPI da Previdência. O Senado, que todo mundo sabe que a maioria do Senado é da base do governo federal. E eles montaram uma comissão parlamentar de inquérito porque não acreditam no déficit da Previdência. Eles não acreditam. Nem o Senado Federal, até hoje, teve informações verdadeiras se tem o déficit ou não tem. Tiveram que abrir uma CPI. E está lá a CPI instaurada. Começou a funcionar faz uma semana. Já convocaram os 5 maiores devedores da Previdência Social. Porque hoje a Previdência tem cerca, segundo informações dos sites que defendem isso, chega perto de R$1 trilhão a dívida das grandes empresas com a Previdência. R$1 trilhão. E o governo não faz esforços, ou o governo não acelera os processos, as cobranças contra essas empresas. Então, fica uma situação difícil. Recentemente, professor, o CARF, o senhor sabe que é o Conselho de Administração Federal, que julga os recursos contra cobrança de impostos, eles perdoaram o Banco Itaú, naquela fusão Itaú-Unibanco, eles sofreram uma multa de 25 bilhões de reais, porque não podiam ter feito da maneira como fizeram. E por 7 votos a 4, eles perdoaram uma dívida de 25 bilhões de reais, que esse dinheiro poderia estar indo para a Previdência também. Então, é uma coisa, nós estamos na contramão. O governo dizendo que não tem dinheiro, que tem déficit, mas ele perdoando as dívidas dos grandes bancos, ele não cobrando cerca de quase R$1 trilhão dos maiores devedores da Previdência. E, professor, isso nós vamos ter que falar até os últimos dias da nossa vida. Eles tiram 30% todo mês através da DRU. Como que o governo fala que a Previdência não tem dinheiro? Não tem dinheiro, mas ele vai lá todo mês e tira 30%. Professor, isso é coisa de gente maluca. Como que o senhor tira dinheiro de onde não tem dinheiro? O senhor consegue entender isso? Ele só pode tirar dinheiro de onde tem dinheiro. E onde tem dinheiro? Na Previdência Social. Aí eles vão lá todo mês e tiram 30%. É claro que vai faltar no final do mês. Falta para pagar o aposentado. Aí o governo tem que fazer o quê? Produzir dinheiro. E aumenta o déficit público. E é assim que vai. Então, para de tirar os 30% através dessa DRU da Previdência Social. Cobre os grandes devedores da Previdência. E não precisa fazer reforma. Não precisa fazer reforma. Nem os 60 anos você tem que mudar? Não, o senhor me perguntou. Me mexeu nisso. Isso, o senhor me perguntou a minha opinião. Se o governo fizer isso,
A Previdência vai todo mês mostrar um balancete dizendo, nós temos um lucro de tantos bilhões. Todo mês vai ter lucro de bilhões. Agora, seria necessário um sacrifício de toda a população? Talvez. O que nós defendemos? Eu defendo, como vice-presidente da comissão da OAB São Paulo, e onde o senhor falou, eu, esse ano aqui, salvo engano, já fiz 7 ou 8 palestras. Quinta-feira eu vou para Capão Bonito. Na outra semana eu vou estar em Pacaembu. Estou indo praticamente toda semana fazer 1, 2 palestras. E para mostrar a verdade, principalmente para os advogados e em faculdades que eu tenho percorrido. Se hoje o governo fizesse uma reforma dizendo assim, olha, todo mundo que falta um tempo para se aposentar, todo mundo vai fazer um sacrifício. Qual é? Pagar um pedágio de 30% do tempo que falta. Só isso. O senhor pode saber que a sociedade inteira ia fazer o sacrifício. Ô Tipó, deixa eu só colocar, eu entendi a sua lógica e está bem explicado. Inclusive você já defendeu essa posição aqui na TV Prevê. Mas o que leva o Temer a insistir com essa reforma da Previdência? Que lucro que ele tem, se o ato de defender essa reforma o tornou o cara mais impopular do país? Que lucro que ele está tendo com isso? Ele está iludido por assessores? O que está acontecendo? Por que ele defende que se não fizer vai entrar em colapso? Professor, qual o motivo? Ele é louco? Eu acho que ele é. Porque o próprio Henrique Meirelles, que é o ministro da Economia, ele já falou, olha, os reflexos da Previdência serão a longo prazo. E é verdade. É longo prazo que vai sentir realmente uma economia que a Previdência vai fazer. Então, primeiro, não existe nenhum desespero atualmente. No momento não tem problema nenhum. A Previdência não está com problema de caixa. Nunca atrasou um dia o pagamento. Nunca. Eu atuo na área previdenciária desde 1987, quando eu ingressei na Previdência. Depois faz 10 anos, quase 9 que eu saí. Nunca atrasou um dia, professor, o pagamento dos aposentados. Então, existem interesses de grandes bancos, existem interesses do mercado financeiro internacional. Os bancos ganham com isso? Se as pessoas começam a se desestimular a contribuir para o INSS, eles vão migrar para uma previdência privada. E quem controla a previdência privada? Os grandes bancos do país. E principalmente... Mas lá eles já fizeram a reforma da idade. Hoje a previdência privada, você tem que pensar muito para fazer, porque não vale mais a pena. Hoje a previdência privada, ninguém aposenta com 60 anos mais, já está nos 65, a previdência de bancos. Eles já modificaram a lei. Professor, quando as pessoas... O mundo modificou. Eu sei, o mundo modificou. Eu já falei aqui, professor, se nós fizéssemos uma reforma com uma regra de transição, como foi feita a reforma de 1991, com a lei 8.213, a reforma de 91, professor Duda, ela demorou 15 anos. Ela foi aumentando o tempo de carência 6 meses a cada ano. Então, em 92, aumentaram 6 meses, em 93, aumentaram mais 6 meses. Quando chegou em 2011, a carência chegou nos 15 anos, que é o que o governo queria. O que eu quero falar? 15 anos, diluiu isso, o povo nem sentiu, ninguém nem reclamou. E hoje, a carência para uma aposentadoria por idade é 15 anos. E lá em 91, era 5 anos. Então, o senhor veja que aumentou de 5 para 15 e o povo não reclamou porque foi gradativo. Hoje, professor, a forma que eles estão fazendo... Eu atendi ontem um cliente no meu escritório, um homem que entrou a trabalhar com 14 anos de idade. Trabalhou em atividades insalubres. Ele está hoje com 48 anos de idade e tem 34 de contribuição. Ele começou novinho, trabalhou em ambientes insalubres. O que acontece na vida dele? Mais um ano, ele contribui e se aposenta. Se aposenta com 49 anos. Vai ter o fator previdenciário, que ele vai perder praticamente 50% da renda. Mas se ele quiser se aposentar, é um direito dele. Se aprovar a reforma, professor, esse que está faltando hoje, 1 aninho, vai faltar 7. Então, não pode uma reforma desse jeito.
teria que esse que falta um ano, ele pagar mais 6 meses. 1 ano e 6 meses. Pô, mas 7, ele vai aposentar com 55, uma idade... Professor, mas qual é a nossa luta, a nossa revolta? Porque a regra do jogo está sendo mudada no meio do jogo. E não pode mudar a regra para esse que já está praticamente atingindo os requisitos, o senhor vir e falar, ó, mais 7 anos para você. Por isso que nós falamos, comece essa regra lá atrás, com quem vai ingressar agora, ou vá aumentando 30% de pedágio, aquele que falta 1 ano, paga 1 ano mais 4 meses. Aquele que falta 5 anos, paga 5 anos mais 1 ano e meio. Aquele que falta 10 anos, paga 10 mais 3 anos. Seria um sacrifício da população. Você acha que o governo não vai aceitar essa sugestão? Ele não vai aceitar porque a OAB apresentou uma proposta de emenda, professor, na reforma, que foi a número 58, está lá no site do Planalto. E os deputados da comissão lá, presidido pelo deputado Carlos Marum, e o relator Arthur Maia, eles não aceitaram nenhuma proposta de modificação feita pela OAB e nem por nenhum deputado da oposição. Então a reforma que está aí é exatamente aquilo que o Temer, o Henrique Meirelles, quer. E não pode ser assim, a OAB precisa estar participando, a sociedade precisa participar, a imprensa precisa participar. Eu acho que ela está rigorosa demais, está tinha muito, que amenizar. professor. Se eles quisessem realmente aprovar com o apoio da sociedade, com o apoio da imprensa, com o apoio da OAB, eles ouviriam essas pessoas, e eles não querem nos ouvir. Olha, eu tinha tanta pergunta para fazer para você, mas parece brincadeira o que chega aqui, viu? Está chegando aí, professor? Então o telespectador acaba comigo. Aqui eu virei leitor, um atrás do outro. Mas deixa eu só fazer uma coisinha, olha. Em relação à reforma trabalhista, né, parece-me que não há tanta rejeição do que o Temer está tentando fazer. E até porque, você veja o dado, a hora que eu li isso, eu achei estarrecedor. Realmente o nosso código de CLT vem desde 40 e pouco, né? Vem desde a época do Getúlio Vargas. A força de trabalho no Brasil, do trabalhador registrado, é 3% da força mundial. E o número de reclamações trabalhistas no Brasil é 80% das reclamações trabalhistas no mundo. Entendeu? Então, mas não, eu acho que não tem tanta... Acho que devia ter muito mais rejeição aí, até pela força dos sindicatos, né? Mas parece-me que o desemprego está fazendo com que a sociedade, mais ou menos, está aceitando as reformas trabalhistas. Mas da Previdência é 99% de unanimidade contra o que o governo do Temer está fazendo. Professor Duda, eles retiraram do site do PMDB agora porque viram que foi um tiro no pé. Eu votei lá no site, 49 mil pessoas entraram numa pesquisa que o PMDB fez, na página oficial do PMDB. Você é a favor ou contra a reforma da Previdência? 90%. 97% era contra. Então o próprio partido do governo quis fazer uma pesquisa e 97% de quem entrou lá são militantes, são filiados do PMDB e disseram 97% do jeito que está, professor. Nós queremos uma reforma, mas uma reforma discutida com a sociedade, não impositiva do jeito que é, professor. Não dá para olhar para uma velhinha, para uma senhora, uma dona de casa, que a vida inteira cuidou dos filhos e aguardou os 45 anos de idade para começar a pagar. Muito rigorosa. E pagar 15 anos e se aposentar aos 60. Agora ela vai ter que pagar 25 anos. Aí ela vai ter que ir para os 70 anos de idade. Uma senhora que a vida inteira não teve oportunidade de trabalhar, precisou cuidar dos filhos. Quer dizer, vieram mudar a regra de uma forma muito rígida. Muito violenta, professor. Violenta. Bom, vamos fazer perguntas aqui, procura ser o mais rápido possível, claro, sem matar a ideia. Se puder, eu volto nas minhas perguntas. Vamos lá, professor. Boa tarde, doutor Tipó. Meu nome é Vitor Barros, de Lençóis Paulista. Gostaria de saber como funcionará a aposentadoria dos servidores públicos. O que tem que mexer?
Muito obrigado pela atenção. Um grande abraço. Praticamente, professor, essa reforma, ela iguala os direitos dos servidores públicos, aquilo que o senhor sempre tem falado aqui, desde a primeira entrevista que eu concedi aqui, eu tenho que ser justo. O senhor sempre defendeu um sistema igualitário, um sistema da Previdência do INSS, vamos dizer assim, que chama regime geral, com a Previdência Pública, que chama regime próprio. E hoje, as regras vão se igualar. Com uma diferença, deixando de lado, eles estão deixando de fora os militares, estão deixando de lado os congressistas, estão deixando de lado que vão criar uma legislação própria para os magistrados. Então, não é igual. Não podia deixar de lado. Não é igual. Mas aquele servidor da Prefeitura de Bauru, do DAI, aquele servidor, aquele que é professor da rede pública de ensino, seja municipal, estadual, esses vão entrar na mesma regra. Seria 65 anos para o homem, 62 anos para as mulheres. É claro, tendo a regra de transição inclusive. Então as regras seriam equiparadas daqui para frente, Vitor. Quem pergunta agora, meu nome é Lorena. Gostaria de saber como funciona a regra de idade mínima progressiva. Olha, eu não sei se a pergunta, sim, eu consegui entender direito. Eu também não entendi, mas por exemplo, regra da idade mínima progressiva. Por exemplo, progressiva eu vou entender como regra de transição, professor. Essa regra de transição, ela cria uma idade mínima de 53 anos para a mulher e de 55 anos para o homem. Então, um homem que falta, por exemplo, 5 anos para se aposentar, ele tem que pagar os 5, mais 30%, que seria 1 ano e meio, mas ele tem que ter um mínimo de 55 de idade. É aquele exemplo que eu dei agora de pouco, aquele homem que tem 48 de idade e tem 34 de contribuição. Na regra de transição, ele tem que pagar 1 ano que falta, aí ele fica com 49 de idade. E ele tem que pagar mais 4 meses. Só que como ele não tem 55 anos, ele não pode se aposentar. Ele tem que ficar trabalhando mais 6 anos, além do que ele já cumpriu. Isso que é a regra de transição. Por isso que para aqueles que já estão muito próximos, a regra é muito pesada. Bianca Medelli. O que muda na contribuição do trabalhador rural? Olha, eles queriam instituir uma contribuição mensal, professor, para o trabalhador rural, que é o segurado especial. Vamos fazer uma diferenciação aqui. Aquele trabalhador rural com carteira assinada, ele tem os mesmos direitos que um trabalhador que trabalha na cidade, trabalha no comércio, na indústria. Então, o trabalhador rural, carteira assinada, ele é igual a um trabalhador urbano. Agora, o que eles queriam mudar era instituir uma contribuição para o segurado especial. Quem é esse? Aquele que tem uma propriedade, professor, pequenininha, bem pequenininha, 1 alqueire, 2 alqueires, 3 alqueires, e ele junto com a sua família trabalha ali na terra e sobrevive daquilo ali. Então, para ele não vir para a cidade, onde não tem emprego para ele, onde não tem casa para ele, o governo trocou com ele. Olha, você fica na sua terra, no sítio, produzindo, e você não precisa contribuir. Você prova que trabalhou 15 anos e você pode se aposentar por idade. Isso recuaram e vai manter essa mesma modalidade de aposentadoria. Fizeram isso, professor, sabe para combater o quê? O senhor que é um doutor nisso, na época do êxodo rural. É verdade. Onde todo mundo do campo começou a vir para a cidade, porque eles não têm as mínimas condições de ficar no campo, e começaram as favelas a aparecer, a falta de emprego, assaltos, invasões. Por quê? Porque as cidades não comportavam. Então, numa forma do governo incentivar as pessoas a ficarem trabalhando nos meios rurais... Já não tem mais ninguém no meio rural. Muito pouco, professor. Mas esses que ainda persistem, que não ainda tem estão escola, lá, não tem luz, não tem nada, não tem nada. É um país que não tem infraestrutura. Então, né? E mesmo assim, professor, o governo queria instituir uma contribuição para esses que já trabalham lá sem as mínimas condições. Isso, pelo menos, recuaram.
E eles vão poder se aposentar desde que comprovem que trabalharam 15 anos, no mínimo, na sua pequenininha propriedade, pequenina, sem empregados, sem nada. E aí vão poder se aposentar, mas tem que provar. Eles têm que ter nota fiscal que compraram algum insumo, alguma semente, algum adubo. Eles têm que ter alguma nota fiscal que venderam ali 2 galinhas, um porco, que venderam lá alface, que venderam ovos. Tem que comprovar. Tudo tem que ser provadinho. Gostaria de fazer uma pergunta para o Dr. Tipó. É Fernanda Rodrigues quem está perguntando. Se trabalhar após o recebimento do benefício da aposentadoria por invalidez, deve comunicar o INSS, se não incorrerá nos crimes de improbidade administrativa e estelionato? Muito obrigado. Olha, a regra, como diz o Arnaldo César Coelho, da Globo, a regra é clara, professor. Se a pessoa se aposentar por invalidez, ela está proibida de exercer qualquer atividade remunerada. Se ela assim o fizer, ela pode ser, obviamente, receber uma denúncia no INSS, o INSS vai investigar, se o INSS comprovar essa situação, o INSS vai exigir que ela devolva o que ela recebeu e, obviamente, que vai mandar um ofício para o Ministério Público Federal tomar as medidas judiciais cabíveis, sejam elas cíveis e criminais. Então não é um bom conselho para aquele que é aposentado por invalidez trabalhar, até porque se ele já foi aposentado é porque ele não pode exercer uma atividade remunerada. E como viver com uma aposentadoria miserável, né? Isso que é o problema, né, professor? Como viver? Quem que está perguntando? Professor Tipó. O nome dela é Maria Duda. Maria Duda é o nome dela. Como? Maria Duda. Que nome bonito. Duda é maravilhoso. Então, Duda. Boa tarde a todos. Preciso saber sobre a regra de transição da reforma da Previdência, referente ao pedágio que tem que pagar quando ainda faltar o tempo de contribuição? Referente ao pedágio que tem que pagar quando ainda faltar o tempo de contribuição. Maria Duda. Maria. Obrigado pela pergunta. Isso seria muito interessante você procurar na cidade que você mora um profissional, um advogado da sua confiança, para ele fazer um estudo. Qual é o tempo de contribuição que você tem? Se você, porventura, não trabalhou em atividades de risco, em atividades especiais, em atividades insalubres. Porque, às vezes, se você conseguir na empresa ou nas empresas o PPP, que é o documento hábil a comprovar a atividade insalubre, você, de repente, pode conseguir se aposentar agora, antes de uma, talvez, mudança, né? Talvez, professor, porque eu já não acredito mais que essa reforma vai passar com a facilidade que há um mês eu acreditava. Mas não vai passar. Hoje mudou o pensamento. Então, Maria, primeiro eu acho que você deveria procurar aí onde você mora um advogado, hein? Não procure atravessadores, procure alguém da OAB que você confia. Se ainda assim faltar para você um tempo para se aposentar, a regra é assim: você paga o tempo que falta e paga mais 30% desse tempo. Vamos ver um exemplo. Se faltar 3 anos, você vai pagar 3 anos mais 30% de 3 anos. Quanto que é? Mais 1 ano. Então você pagaria, ao invés de 3, 4 anos. Só que quando você terminar de pagar os 4 anos, você tem que ter uma idade mínima de 53 anos. Se a hora que você terminar, se você tiver com 50 anos, não vai poder se aposentar. Tem que trabalhar mais 3. Tem que esperar até os 53 de idade. Então a regra é assim, se aprovar. Mas se você mandar um e-mail para os deputados federais de São Paulo, pedir para eles não aprovar essa reforma do jeito que está, quem sabe nós vamos ganhar essa luta. Querido professor, tenho mais de 50 anos e daqui 10 meses estarei me aposentando pela Fórmula 95. Mas sei que estão querendo tirar essa fórmula dos novos cálculos.
Pelo andar das coisas no Congresso, será que ainda vou conseguir me aposentar por esta fórmula? É o Luca Araújo, da Bela Vista, quem está perguntando. Luca, isso é o que eu estava falando agora de pouco para o professor Duda. É a forma que eles estão querendo fazer a reforma. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, essa é uma pessoa digna de nós elogiarmos, que eu acompanho o trabalho dele. Nunca abandonou, a defesa dos trabalhadores. Ele era do partido do Lula, ele brigou ferrenhamente contra o Lula, ele era da Dilma, brigou contra a Dilma. E através de um projeto e de uma luta do Paulo Paim, aprovou a Fórmula 8595. Para quem se aposentar mais velho, professor, não ter a incidência do fator previdenciário, que é o seu caso. Agora, com essa reforma, eles simplesmente jogam no lixo uma conquista de anos e anos, que é a Fórmula 8595. Se aprovar a reforma, é Paulo o nome dele? Paulo. Vamos imaginar que aprove a reforma agora em agosto. Aprovou a reforma do jeito que está. Infelizmente, a sua expectativa de aposentar pelo fator 95 e não ter o fator previdenciário, ou seja, a sua aposentadoria ser integral, infelizmente, o sonho foi embora. Você vai ter que se aposentar na nova regra, que é o quê? 70% da média, mais 1% do tempo que passar de 25 anos, mais 1,5% do tempo que passar de 30 anos e mais 2% do tempo que passar de 35 anos. Ou seja, eu garanto para você que você vai precisar esperar uns 10 anos a mais para ter 100%. Por isso que nós somos contra, da forma como está. Mande e-mail para os deputados também, Paulo. Boa tarde, doutor Tipó. Meu nome é Vitor e tenho uma pergunta. O que é e como funciona a regra da transição? Outra vez, todo mundo preocupado com isso. Muito obrigado pela atenção. Eu acho que eu já respondi já aqui, mas é isso. É pagar o tempo que falta. Para a mulher, o que falta para 30 anos, mais 30%, e ter idade mínima de 53. Para o homem, pagar o tempo que falta para 35 anos, mais 30%, e ter 55 de idade. Essa é a regra de transição que eles querem criar. Lorena, boa tarde, doutor Tipó. Se o contribuinte tem 47 anos de idade e 29 anos de contribuição, quando vou poder me aposentar com a reforma da Previdência? Olha, ela sendo uma mulher, ela tem 47 de idade e 29 de contribuição. Então, quanto falta para ela se aposentar na regra atual? 1 ano. Ela se aposentaria com 48. Com a regra nova, se aprovar, ela vai ter que ir para os 53 e pagar o pedágio. Agora, professor, só um parênteses aqui. Tem algumas pessoas que falam para mim, mas professor Tipó, uma mulher aposentar com 48, ela não é muito nova? Eu digo, ela se aposenta com 48 porque ela começou a contribuir com 13, 14. Ela começou a contribuir quando era criança ainda. E ela vai sofrer a punição do fator previdenciário, que aposentar com 48 anos, ela vai perder metade da sua renda. Se a sua média for 2.000, ela vai se aposentar com 1.000. Então ela se aposenta novinha, mas se aposenta com um valor mínimo praticamente. A média das aposentadorias no Brasil hoje é R$ 1.300. 75%, professor Duda, dos aposentados do INSS ganham um salário mínimo. Então são esses que estão atrapalhando a economia do Brasil, gente? Não são esses. O que tem de verdade? Uma vez eu li, claro que eu não me lembro bem dos números, 70% dos aposentados no país vem da iniciativa privada. Eles são responsáveis por 20%... É verdade. Do gasto. Do gasto. E 30% vem da iniciativa pública. E são responsáveis por 80% dos 70, 80%. É verdade. É verdade. Isso? Absurdo. Como é que pode? Mas isso, professor... A reforma tem que focar aí. Então, exatamente. Se o problema está num tipo de aposentadoria, que não é a aposentadoria do regime geral,
Por que querem sacrificar o regime geral? O regime geral é superavitário. Tanto é que tem uma CPI no Senado Federal instalada recentemente e que eu tenho certeza que eles vão caminhar para provar que não tem déficit. Podem esperar o desfecho. Eu faço parte da comissão mista de defesa da Previdência lá em Brasília, que tem o senador Paulo Paim e o deputado federal Arnaldo Faria de Sá como os presidentes. Eu faço parte. Então eu recebo semanalmente os relatórios das audiências públicas que ocorrem no Brasil. Eu tenho assim uma vasta documentação que eles me passam. Nem o Senado, nem a Câmara Federal não vai passar informações que não sejam verdadeiras. Impressionante o número de perguntas que chega de todas as cidades da região. Olha. Dona Maria Luísa do Estoril. Sou aposentada, porém continuei trabalhando mais 7 anos, registrado, descontando tudo. Quando fui mandado embora, recebi meus direitos. Doutor Tipó, tem alguma restituição desse INSS que foi descontado neste período que eu trabalhei depois da aposentadoria? Olha, no dia 26 de outubro do ano passado, por 7 votos a 4, o Supremo Tribunal Federal rejeitou a tese da desaposentação. Era o que tinha, era a ação que todos os advogados estavam ajuizando, né? Estávamos com cerca de 350 mil ações no Brasil inteiro, e por 7 votos a 4, foi um julgamento político. Eles usaram o problema econômico, o momento econômico do Brasil, para negar. Então, vamos aguardar, possivelmente terá uma outra tese, pelo menos para tentar receber de volta o que foi contribuído, mas ainda está em fase de estudos, né? Alguns colegas, advogados, economistas, mas ainda temos que aguardar. No momento, infelizmente, não tem nada para ser feito. Tem um telespectador aqui que não mandou o nome, mas a pergunta dele é: quais as principais mudanças na pensão por morte? Olha, uma delas é que o senhor vai ficar estarrecido. Vamos imaginar o seguinte: se uma viúva, ela recebe hoje uma pensão por morte de R$2.000, o esposo dela trabalhou, contribuiu a vida toda, faleceu, deixou uma pensão para ela. Então ele contribuiu, teve uma fonte de custeio, e isso tem que ficar para o dependente. Então ela recebe hoje R$2.000. E ela trabalha já há 29 anos, praticamente já vai se aposentar. E ela vai se aposentar com mais 1.000. Com essa reforma, ela não vai poder se aposentar. Porque a soma da pensão com a aposentadoria não poderá passar de 2 salários mínimos. Então a pensão dela hoje é 2 salários mínimos. Ela não pode se aposentar. Ela só poderia se aposentar, professor, se ela fosse uma pessoa que contribuiu o teto máximo a vida toda, já tiver com 60 anos de idade, e o valor da aposentadoria for maior que o da pensão. Aí ela tem que escolher e ficar com a aposentadoria. Vamos inverter. Ela é aposentada. De repente, o marido dela falece. Se somar o valor da aposentadoria com o valor da pensão, não pode ultrapassar 2 salários mínimos. O que ultrapassar 2 salários mínimos, o INSS corta. E vai limitar a renda dela a 2 salários mínimos no máximo. O senhor acha que é certo isso? Não, completamente furado isso. Né? Isso não existe, gente. Ela já recebe a pensão porque o marido pagou 30 anos. Agora ela não pode se aposentar porque ela já está no limite de 2 salários. Absurdo isso. O Rafael do Flamboyant. Professor Duda e Tipó. Hoje estava pesquisando o impostômetro do país e no estado de São Paulo foram arrecadados mais de 3 bilhões e 300 milhões de reais nesse ano. No quesito bem-estar da sociedade, o Brasil ocupa o último lugar dos países do mundo, porque tudo que arrecada some. Some não, está na Nicarágua, em Luxemburgo, na Venezuela, na Bolívia, viu? Não está aqui no Brasil, isso não está. Essas reformas são sérias. Por que o nosso país? Ele parou numa interrogação. Por que o nosso país
Acho que... Professor, ele está querendo dizer o seguinte: esse ano só o Estado de São Paulo já arrecadou 3 bilhões e 500 milhões de impostos, só o Estado de São Paulo. E ele está querendo falar o seguinte: nós não temos aqui uma qualidade de serviços prestados à população. Horríveis. Educação, saúde, saneamento, transportes, não tem. Então aí a gente não pode comparar... Não esquece de falar segurança, que a segurança no país é brincadeira. Hoje é a maior reclamação da sociedade ao lado da saúde é segurança. Segurança zero. Nós não temos segurança nenhuma. Nós estamos matando mais aqui do que na guerra da Síria. Eu vi esse dado hoje, ontem. Matando e morrendo, porque tem muitos policiais morrendo por causa do enfrentamento. Então, ele falou, essa reforma no país, no nosso país, eu estou entendendo o que ele está falando. Porque não dá para comparar os países que adotaram uma idade mínima de 60, 62, 65 anos de idade. Só que eles oferecem um serviço público de primeiro mundo para essas pessoas. Quando essas pessoas chegam na idade avançada, eles têm uma proteção do Estado. E eles recebem uma aposentadoria de 3, 4, 5 mil dólares. Aqui no Brasil, a pessoa aposenta com R$1.000. Aí ela tem que continuar trabalhando. Ela fica trabalhando até o dia que ela morre. É bom dizer que R$1.000 é 300 dólares. 300 dólares. Então, quando alguém fala, professor, olha, mas outros países têm uma idade mínima de 60, 62, 65. Tem, mas eles oferecem serviços para a população e quando se aposentam, eles conseguem sobreviver com qualidade de vida. Aqui no Brasil, infelizmente, isso não ocorre. Luiz Carlos da Bela Vista. Vejo sempre o Tipó e o doutor Arnaldo Faria de Sá dizer que é mentira que a Previdência está quebrada. Mas como que a conta pode fechar se em 1995 tinha 50 trabalhadores que recolhiam para um aposentado? Hoje nós temos apenas 9 recolhendo para um aposentado. Como é que a conta vai fechar? Olha, para você ver... Boa pergunta dele, hein? Isso, muito boa. Tendo esse número de trabalhadores para cada aposentado, a Previdência ainda dá lucro. A Previdência do regime geral, onde o aposentado se aposenta com um salário mínimo. 75% se aposenta com um salário mínimo. Não são esses que estão causando problema. O que está causando problema foi muito bem pontuado pelo professor Duda, que são aqueles que já vêm de longa data recebendo salários do setor público de 10, 15, 20, 30 mil reais. E muitos ganham muito mais que isso. Estão brigando na justiça porque estão ganhando mais que o presidente da República. Muito mais. Muitos. Então, é aí que vem o problema, porque a conta não pode ser feita juntando o sistema público e o sistema do INSS, que é o regime geral. Você tem razão. Diminuiu o número de contribuintes, porque diminuiu o número de filhos. As famílias antigamente tinham 6, 7 filhos, hoje tem no máximo 2. Diminuiu também o número de empregos, mas diminuiu também por quê? Porque muita gente não acredita no sistema. Muita gente que eu conheço prefere não contribuir para a Previdência. Por quê? Porque toda vez que eles estão chegando perto de se aposentar, o governo muda. Então muita gente sai de contribuir para a Previdência Social e fica descoberto. E aí, professor, na hora que acontece um acidente de trânsito, o Estado tem que pagar essa pessoa. E tudo isso eles vão jogando na conta. Então a sua pergunta é boa, realmente diminuiu o número de pessoas, mas mesmo assim, a Previdência é superavitária. Nós temos um estudo aqui feito para a doutora Denise, uma doutora da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, que foi uma pessoa que fez uma palestra para nós na OAB Federal, onde até dezembro do ano passado ainda foi 26 bilhões de superávit a Previdência Social. Dezembro do ano passado. Uma pergunta muito comprida, tem bastante ainda, mas nós não vamos tirar da ordem. É sabido que a Previdência necessita de reforma, porque apresenta déficit, porque o governo utilizou o dinheiro para outras coisas. Construção de Brasília, etc, etc. Sem falar nos roubos. Lembra da Georgina e também dos benefícios para... Coitada da Georgina, perto desse povo do PT aí, é
tadinha. E também os benefícios para quem nunca contribuiu. Exemplo, os rurais e assistentes de doença, etc. Considero que a melhor reforma da Previdência é criar uma conta individualizada para cada contribuinte, similar aos fundos de garantia. Depósito do contribuinte mais do que da empresa. Depois de um determinado tempo de contribuição, 30, 35 ou 40, existiria a possibilidade, seria o ideal, mas é difícil de controlar isso. Mas a possibilidade de transferir seria uma bela ideia. O saldo dessa conta em uma renda vitalícia para a pessoa e cônjuge, de acordo com as regras atuais. Quem tem o maior bolo receberá, mas sem privilégios. Os benefícios sociais ajudam os pobres e desassistidos. O governo deve utilizar outro tipo de receita para esses benefícios, e não do INS. O que vocês acham? João Silva. Seu João, Ele dá o senhor uma sabe, fórmula. o senhor tem uma ideia muito Devia boa. ser candidato a deputado, João. É muito boa a ideia do senhor. Mas o senhor sabe por que o governo nunca vai aderir a essa ideia do senhor? O senhor está propondo o quê? As pessoas pagam e no final ou vão ter uma renda... A previdência privada é assim, né? Ou terão uma renda ou restituirão esse dinheiro. O senhor sabe por que o governo não vai aceitar isso? Porque todo mês ele tira 30% da contribuição nossa. Da do senhor, da minha, da de todo mundo. Então isso, provavelmente nessa regra ele não poderia mais mexer. Ele teria que acabar com a DRU. E onde ele vai pegar dinheiro? Para jogar dinheiro lá no Ministério da Cultura, para jogar dinheiro no Ministério dos Transportes, hein? No Ministério das Cidades. Eles vão buscar o dinheiro do aposentado, sagrado. Então por isso que a ideia do senhor eu também acho muito boa. Mas eles não vão viabilizar isso, porque eles não vão ter de onde tirar o dinheiro. Porque a Previdência tem dinheiro, muito dinheiro. Tipó urgente. O Silvio do Meiridota. Tenho 31 anos de contribuição e 53 anos de idade. Tenho chance de me aposentar agora? Então, esse é um exemplo clássico para saber se durante a sua vida ele trabalhou em atividades especiais, em atividades de risco, atividades insalubres. Caso isso ocorreu, ele precisa ir nas empresas pedir o PPP. Porque se ele trabalhou alguns períodos em atividades especiais, o tempo dele, que é 31 anos, pode aumentar. Pode chegar aos 35 e se aposentar já. Agora, caso o senhor nunca trabalhou em atividades especiais, o senhor teria que, pela nova regra, o senhor teria que pagar mais 4 anos e 30% de 4 anos, que daria quanto? Mais 1 ano e 2 meses. Então, ao invés de pagar 4 anos, o senhor pagaria 5 anos e meio e poderia se aposentar. Para o senhor, veja que para o senhor já falta 4 anos, o senhor não sentiria tanto. Ao invés de 4, pagaria 5 anos e meio. Né? Para aqueles que faltam um pouquinho, é que o prejuízo vai ser maior. Não sei se eu fui claro para o senhor. Vou fazer a última pergunta para você. O Euclides Mas já do Jardim acabou, Panorama. 50 minutos de programa já. Doutor Tipó, como fica a aposentadoria dos políticos em geral? Eu quero saber dos vereadores, deputados e senadores. Olha, os vereadores, deputados estaduais já estão numa regra do regime geral já faz tempo. Inclusive eu tenho um deputado estadual que é meu amigo, se aposentou no INSS, com o teto máximo, porque eles contribuem no teto. Agora, o problema é que lá em Brasília, a regra dos deputados federais, senadores, e até do presidente da República é diferente. Eles têm lá 2 mandatos, eles já têm direito de se aposentar. Eles estão dizendo, na reforma, que só para os novos políticos que vão ser atingidos, aqueles que vão ser eleitos na eleição do ano que vem, ou seja, protegeram aqueles 513 deputados que estão lá e aqueles 81 senadores que estão lá. Mais uma vez, eles estão protegendo a si próprio e querendo fazer com que o povo mais humilde pague essa conta. Tipó, o que você gostaria de falar mais em cima desse assunto para o nosso público telespectador? Olha, professor, o objetivo das minhas andanças aí pelo estado de São Paulo, não tenho medido esforços para isso,
é para levar conhecimento, informação, levar a verdade para os advogados das subseções e para algumas faculdades aí que nós temos recebido convite e estamos tentando atender a todo mundo. É fazer com que as pessoas entendam a gravidade dessa reforma da maneira como ela está posta. Da maneira. Se fosse uma reforma mais discutida, uma reforma que atingisse menos aquelas pessoas mais carentes, nós estaríamos aí para apoiar. Da forma como está, não dá para apoiar. Será um prejuízo generalizado para aqueles que estão começando, para aqueles que estão no meio do caminho, para aqueles que estão no fim do caminho, para se aposentar. Qual é o meu pedido? É a minha luta para que todos mandem um e-mail para os deputados federais de São Paulo. Eu tenho um arquivo que eu criei, pronto. Então, onde eu vou nas palestras, eu passo para todo mundo. Aí a pessoa, em 2 minutinhos, ela faz um textinho de 2 linhas e numa única mensagem vai para todos os deputados federais de São Paulo, dizendo, não votem a reforma como está. Vocês vão prejudicar as pessoas. Lembre-se que o ano que vem tem eleição. Só tem que dar esse recado para os deputados federais. Porque eles têm medo quando o povo mostra que está sabendo do que está acontecendo. Agora, se o povo ficar acuado, quieto, aceitando tudo pacificamente, eles não vão ter nenhuma dificuldade em aprovar essa reforma. E depois de aprovado, gente, aí fica difícil. Aí não tem como correr atrás mais. Então, o meu pedido é para que vocês enviem mensagem aos deputados. Vou deixar novamente hoje aqui o arquivo na TV Prevê. Quem quiser, peça diretamente para a TV Prevê. Eles vão poder informar isso. Claro. Tá? Eles passam esse arquivo para vocês e vamos juntos nessa luta aí. Derrubar essa reforma da Previdência da maneira como ela está. E outra, esse governo não tem mais crédito, não tem moral para querer aprovar uma reforma, sacrificar os trabalhadores, se eles estão numa lama de denúncias de corrupção. Eles não têm mais moral para isso. Eles deveriam retirar essa reforma. Hoje à noite começa o julgamento do presidente no Tribunal Superior Eleitoral. Qual a sua opinião? É cassado já hoje à noite ou ainda vai ficar ensanguentado e aguentando? Professor, é difícil, porque antes da delação da JBS, a mídia dizia abertamente que seria 5 votos a favor do Temer e 2 contrários. Quando teve a delação, já falaram que inverteu. Seria 5 contrários ao Temer, ou seja, 5 pela cassação e 2 pela não cassação. Hoje não dá para saber. Né? Não dá. Tem 2 ministros recém-nomeados pelo Temer, tem o Gilmar Mendes, que todo mundo sabe que é uma pessoa extremamente amiga do Temer, inclusive o Temer esteve lá participando lá de palestras lá na faculdade do Gilmar Mendes. Eles têm uma certa assim, amizade, não sei se isso vai ser levado em consideração. Então, eu não saberia hoje o resultado, não me arriscaria, mas eu acho que o TSE vai cassar. Talvez vão pedir vista para ele tentar uma sobrevida, mas eu acho que vai cassar, deve cassar. Tem que cassar, Dilma tem que cassar o Temer, eles estão juntos nisso daí. E vamos aí para uma eleição nova, seja indireta, seja direta. Tem que passar o Brasil a limpo, professor Duda. Tem que passar. Com você. A única coisa ruim é a situação financeira. Com 14 milhões de desempregados, isso, se jogar 3 pessoas cada família dessa, dá 40 milhões de pessoas, quase 2 Argentina, que é a segunda população da América do Sul. E a economia realmente estava reagindo. Esse é o lado negativo. Não é nem pelo trabalho, sei lá se é do Temer, mas o Meirelles, devagarzinho, adquiriu a confiança da sociedade brasileira. É lamentável. Então, mas realmente, a gente vê as instituições todas falidas no Brasil, né, Tipó? Todas. Mas, professor, eles têm condições de manter as coisas boas da economia. Tudo isso passa, o turbilhão passa, e aquilo que estava funcionando pode continuar funcionando. Mas, de verdade, professor, eu não me sinto mais representado pelo Temer. Foi, para mim, uma das maiores decepções políticas. Eu tenho 7 mandatos de vereador, perdi uma eleição de deputado com 25 mil votos, perdi uma eleição de prefeito. A maior decepção da minha vida política é ver o Temer fazendo o que ele fez. Para mim,
Para mim isso, sabe, eu não tenho nem palavras, de tão decepcionado que eu fiquei. Então eu acho que tem que trocar realmente, agora não dá mais. Vamos começar do zero. Eu não consigo entender 90% de impopularidade por causa da reforma da Previdência. Ele que deixasse isso por um governo eleito no próximo que viesse, né? Fizesse. Eu acho que a reforma trabalhista é fundamental, senão não vai andar. Vamos ficar em 14, 15 milhões de desempregados se não mudar a maneira de contratar em alguns casos. Até tu me baseia nesses dados internacionais. 80% das reclamações trabalhistas no mundo são no Brasil. Um absurdo, um verdadeiro absurdo. Mais alguma coisa? Tá tudo bem? Eu só quero agradecer, professor, mais uma vez, essa oportunidade, aqui hoje falando como advogado, como vice-presidente da OAB, né, cumprimentando aqui a seccional Bauru, doutor Alessandro, toda a sua diretoria, excelente trabalho aos advogados previdenciaristas de Bauru, que fazem um trabalho brilhante, defendendo a sociedade, né? E vamos à luta, gente. Essa luta não é da OAB, essa luta é da sociedade. Escrevam para os deputados federais, peçam para eles não votar. Vocês vão ver o resultado como vai ser positivo. Tipo, obrigado pela presença. Obrigado, viu? professor, Tá? obrigado da oportunidade. Bom, tá aí, hoje à noite, na frente da televisão, até a hora que ficar, 7 horas começa o julgamento do presidente Temer e da Dilma pelo Tribunal Superior Eleitoral, né? Nessa absurdas confirmações do volume de dinheiro que pegaram, completamente fora de toda a legislação eleitoral do país. E que Deus, pelo amor de Deus, não abandona o Brasil, que se ele abandonar também, nós estamos desgraçados. Os homens de Brasília já abandonaram há muito tempo o país, mandando dinheiro para tudo quanto é lugar. E o BNDES, a hora que abrir tudo que tem que abrir, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não vou nem falar. Tchau.